Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fábio Velasquez, apresentadora do nosso querido EstampaCast. E hoje a nossa conversa será deliciosa, mas logo vocês vão saber por quê. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos patrocinadores. A loja Incógnita, que é quem me veste com esses looks maravilhosos, é uma loja multimarcas masculina e feminina. A loja Efeito Casa, que é uma loja que faz a decoração aqui do nosso estúdio, né? Uma loja de decoração e de móveis também. E ao nosso querido HCI, o Hospital de Clínicas de Juí, então, que também eles estão em obras lá, já com o Hospital Maurício de Souza, né? Que já está sendo construído. Inclusive, nós vamos estar passando aqui na nossa TV o Pix, caso você queira ajudar aí na construção, será um enorme prazer para nós. Então, hoje o papo é muito mais do que sobre comida. É sobre experiência, é sobre identidade, é sobre coragem de colocar a própria identidade na comida, no restaurante. Então, hoje eu estou aqui com a chefe e proprietária do Ceru, que inclusive eu já perguntei aqui para ela antes da conversa se era Ceru ou Ceru. Graças a Deus eu já pronunciava de forma correta. É Ceru, então. Eu tô aqui com a Eve Copete. Ela nos chama muita atenção, né? Porque não é só pelos pratos que são maravilhosos que eu vou lá de sábado comer galeto. Mas sim também por tudo que ela faz a gente sentir quando a gente vai lá provar da comida dela. Então, Eve, em primeiro lugar, eu queria que tu falasse quem é a Eve Copete. Oi, Fábio, muito obrigada por me receber, primeiramente. É uma honra estar aqui. Fábio, essa é uma pergunta absolutamente difícil de responder. Complexa. A gente falar sobre nós mesmos é muito difícil. Às vezes a gente faz anos de terapia e não consegue entender quem a gente é. Mas, assim, em poucas palavras, a Ivy é uma pessoa absolutamente simples. Muito simples. A Ivy é uma pessoa muito leal, muito justa, me considero uma pessoa absolutamente justa. Uma pessoa elétrica, doida, enlouqueço todo mundo que está ao meu redor. As pessoas que trabalham comigo que o digam, mas enlouqueço num bom sentido. Enlouqueço porque quero fazer tudo, quero testar coisas novas, quero novas experiências com eles. E a minha equipe é muito boa porque eles me acompanham nisso. Então, a Ivy é formada em Direito, mestre em Direito, fiz um pouco de tecnólogo em gastronomia aqui na Unijuí, fiz vários cursos de gastronomia. Então, eu sou uma pessoa absolutamente inquieta. Uma pessoa estudiosa, uma pessoa que pesquisa muito. Hoje a minha vida é só pesquisa sobre produtos, sobre pratos, sobre comida. Então, essa sou eu. Mãe do Arthur, mãe do Bernardo, apaixonada pelo... O Arthur tem 18 e o Bernardo tem 14 anos. Ai, queridos. E essa, pelo que eu vejo, assim, é uma coisa que já vem contigo de muito tempo, né? Essa coisa de amor pela cozinha, por comida, né? Não é uma coisa que veio agora. Não é de agora. Mas eu vou te contar um segredo. Quando eu me casei, Fábio, eu não sabia fazer um ovo. Então temos esperança, gente, porque eu sei fazer ovo. O meu marido é um apaixonado pela gastronomia. Ele ama gastronomia. E ele era o grande cozinheiro da casa. Ele que fazia os nossos almoços, ele que preparava. E eu fui incorporando isso com ele e fui tomando gosto pela comida. Por comer bem, por sentar à mesa, por aquele momento em família, com os amigos, receber de forma muito carinhosa. Então, na verdade, isso foi me contagiando. Quando eu o conheci, ele tinha uma vinícola. Então, eu passei a atuar junto na vinícola. Então, a gente fazia algumas recepções na vinícola, ele servindo os vinhos, eu já apresentando algumas coisas de comida, alguns pratos mais simples, mais rústicos, mas comecei ali a engatinhar. E depois eu comecei a tomar amor por isso, e aí eu fui buscar conhecimento. Aí eu fui buscar qualificação. E hoje estou aqui. Faz 4 anos já no Ceru. Que loucura, gente. Então, deixa eu te perguntar. Se o Ceru fosse um prato, qual ele seria e por quê? O Ceru é um pouquinho de tudo que eu amo. Os pratos que compõem o meu menu são os pratos que eu gosto de comer. Então, na verdade, primeiro tem o gostar de comer, e depois eu vejo como é que eu vou executar
aquele prato, qual é a melhor forma de executar aquele prato, se eu vou fazer alguma releitura ou se eu vou aplicar aquela técnica daqueles pratos tradicionais. Por exemplo, uma boa carbonara, que tu não tem como mudar muito, né? Tu pode dar um toquezinho aqui ou ali, mas tu tem que manter aquele... Porque senão tu não pode chamar de carbonara, Exato. né? Tem que... O ovo é cru, né? Exato, exatamente. Então, assim, o ceru é basicamente o que eu gosto de comer. E a partir daí, eu trago esses elementos para compor o cardápio do ceru. Então, se eu pudesse traduzir o ceru num único prato, eu acho que seria um menu degustação. Por quê? Porque no menu degustação eu consigo contar uma história. Ai, que lindo! Eu consigo passar, as pessoas conseguem do primeiro prato até o final daquela experiência conseguir entender o que eu quero transmitir para eles. Teve uma experiência, Fábio, muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz um menu degustação, que foi o ano passado, no Dia dos Namorados. A gente fez 2 noites do Dia dos Namorados e eu servi esse menu degustação de 8 passos. Então eu pude, no Dia dos Namorados, contar uma história romântica ali a partir daquela comida. Entende? Então, esse ano eu quero fazer um menu degustação de 10 passos no Dia dos Namorados. Uau. Então, esse é o prato que eu posso dizer que retrata a técnica, retrata a minha história, retrata o carinho pelos produtos e pelos ingredientes naquele processo ali de ir passando por pequenas porções. A pessoa vai passando por várias experiências, por várias sensações, várias texturas diferentes. Isso que é o mais legal e o mais gratificante. Então, se o ceru fosse um prato, seria esse meu menu degustação. Isso é muito cara de São Paulo, assim, sabe? Daqueles restaurantes chiques, assim, que a gente vê, sei lá, no MasterChef, que diz assim, sabe? Tipo, ai, muito chique isso. Olha só. Quando que tu percebeu que tu tava realmente na gastronomia e que, agora não tem mais volta, não vou voltar pro direito, que eu nem sabia realmente, agora... Quando que tu percebeu que tu deu aquele clique assim, não sou mais do direito, sou agora da gastronomia? Quando... é difícil dizer exatamente quando, mas eu percebi que eu não queria mais o direito, que eu queria me comunicar com as pessoas de outra forma. Porque no direito é muito técnico, tu mantém uma certa distância, porque senão tu acaba te afetando pelos problemas das pessoas, né? E daí a tua vida acaba se tornando... Te contamina, né? Te contamina, exatamente. E eu trabalhava, Fábio, numa área complicada. Eu trabalhava com direito penal. Então, eu trabalhava atuando numa área complicada. Eu tinha um escritório de advocacia em direito civil em Porto Alegre com a minha irmã, que nós duas somos advogadas. Quando o André veio transferido na verdade, transferido não, quando o André veio para assumir uma disciplina na Unijuí, a gente veio todo mundo embora. Aí eu não tinha mais como advogar aqui em Juí, porque a advocacia é uma relação muito de indica, de confiança. Tu tem que ter uma história na cidade. Aí, o meu sogro trabalhava com advocacia criminal em Cruz Alta. E ele ficou doente e eu fui ser um tampão no escritório, assumi o escritório dele no período ali que ele estava convalescendo. Ele acabou não saindo do hospital. Ele acabou falecendo e eu caí de paraquedas dentro daquele escritório com uma carteira muito grande só de direito penal. Só. Então, era uma área absolutamente pesada. Então, aquilo ali não estava me refletindo. Não era a Eveline, porque a Eveline não escolheu a Não, e hoje em dia, te olhando, não tem nada a ver contigo, né? Vamos combinar, né? Então, eu queria fazer uma outra coisa que fosse mais leve, que me representasse, uma coisa mais lúdica. E aí eu fui dar aula na universidade, que isso é uma coisa que eu sinto absolutamente falta, o contato com os alunos, tu trocar experiências, isso foi um período maravilhoso da minha vida. Esse período eu voltaria, dar aula. Então, eu dei aula por bastante tempo também em direito penal, porque era a matéria que eu dominava bastante. E veio a pandemia. Aí veio a pandemia, o André e eu sempre dissemos, quando nós nos aposentarmos, nós vamos abrir um restaurante. Porque aí nós vamos estar tranquilos, vamos ter a nossa aposentadoria e a gente vai ter o nosso restaurante. Aí veio a pandemia.
Aí eu passei da aula de forma online para os alunos em casa, todos trancados. E o André, muita gente morrendo, amigos próximos. E aí o André disse assim, nós não podemos esperar 10 anos para abrir o nosso restaurante. Porque a gente não sabe se a gente vai estar aí daqui 10 anos. E um dia nós estávamos caminhando aqui em Ijuí, à noite, cidade deserta. E nós passamos pela casinha que hoje é o Ceru. E o André, eu parei para amarrar o meu tênis. Foi uma questão, amarrei o tênis. E o André disse assim, aqui vai ser o nosso restaurante. Eu olhei para aquela casinha e digo, tu é louco? Essa casinha tá destruída. Essa casinha tem muita coisa para fazer. Não tem, é impossível. E aí ele disse, aqui vai ser o nosso restaurante. Isso era um sábado, um domingo. Amanhã ou na segunda eu vou entrar em contato com a imobiliária. Ligou para a imobiliária, o proprietário aceitou. A gente ficou 1 ano reformando a casinha. Nesse 1 ano eu continuei dando aula, tudo normal. E aí em dezembro de 2019 eu pedi demissão na universidade, porque em 2020 eu ia iniciar o restaurante. Gente, até aqui a gente tem aqui no escrito, tu teve medo? Deve ter tido medo, né? Muito. Fábio, eu tenho uma briga diária com a balança. Sabe, quando eu adiei tudo o que eu pude para abrir o Ceru. Tudo. Tu não fazes ideia. E o André dizia, nós vamos abrir semana que vem? Não, André, não tô pronta. Nós vamos... Tanto é que quando eu abri o restaurante, nós abrimos a porta, nós não fizemos divulgação, nada, porque eu queria que as pessoas fossem entrando aos pouquinhos, para que eu pudesse corrigir todos os problemas que fossem surgindo. Exato. Para que quando o restaurante desse certo, pá, tá tudo direitinho. Então, assim, eu emagreci 20 quilos, sabe? Eu não conseguia comer. Eu definhei. Tamanho era o meu receio de que eu tinha apostado tudo. Eu tinha abandonado 2 coisas seguras, porque era um escritório de 45 anos. A universidade, eu tinha largado, eu tinha aberto mão de tudo. Tipo assim, ó, não tinha dado errado, não podia dar errado. Exato. Para embarcar num projeto que eu amava, que eu queria, mas que eu não sabia que ia dar certo. Então, o pavor foi muito grande. E graças a Deus a gente está 4 anos aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, a gente percebe que ele tem muitas influências, né? E tu acha que isso vem mais da tua formação? Agora eu acho que eu já estou respondendo. Ou da tua personalidade. Não, essa pergunta corta. É da personalidade, gente. Né? Já respondi. Vamos pra próxima? Não, essa daí pulamos. Não tem, né? Não, óbvio. É muito da tua personalidade. Agora, te conhecendo pessoalmente, assim, ó. Toda essa mistura, né, de pratos que tu tem. Toda essa mistura. Que nós estávamos conversando, que tu tem de italiano, português, tudo. Brasileiro, né? Exato. Então, na verdade, sempre foi o Ceru para tentar... Porque como eu gosto de comer várias coisas diferentes, eu queria proporcionar isso para as pessoas que estivessem frequentando o restaurante. Que eles tivessem, né, experimentar a opção. Hoje eu vou no Ceru, tem 50 pratos, então eu vou comer este aqui, mas eu vou voltar semana que vem e eu não vou repetir o mesmo prato. Claro. Então, na verdade, foi mais ou menos assim. Não, ainda, sabe que semana passada, sábado, a gente foi lá para comer o galetinho. Meu Deus, aquelas crianças se atracaram naquela sopa de caperete que eu disse, assim, ó, derrapa. E o Pedro aqui tomando caldinho. Eu vou só olhar, e grifo. Não é? Então, qual prato tu acha que mais representa você? Não que mais vendido, mas o que mais te representa. Os pratos que parecem simples. Esses são os que mais me representam. Mas eles parecem simples, mas ao mesmo tempo eles exigem um determinado cuidado, uma determinada técnica. E esses são os pratos que me representam, assim, porque eu sou muito simples. Eu gosto muito das nossas massas, eu gosto muito amo os nossos risotos. A Bere é o meu braço direito, minha perna, meu pescoço, tá na cozinha comigo e ela arrasa nos risotos. Então, amo todos esses. Mas assim, o prato, pela simplicidade que ele aparenta ser, mas pela técnica que ele exige, o meu sorrentino.
Porque o sorrentino é uma massa, ela precisa descansar, ela precisa cuidado, eu tenho que fazer o recheio, eu tenho que esperar que esfrie, porque senão rasga toda a minha massa, o recheio escorre, não fecha o meu sorrentino. Então, é um prato que, quando tu recebe, é um prato de massa recheada, bastante simples, mas que demandou um cuidado todo por trás daquele prato para que ele chegasse na mesa daquela forma. Então, esse prato me representa. Ai, que delícia, vou ter que provar. E tu acha, assim, que esse prato... Eu acho que aqui até as gurias botaram assim, ó. Esse prato... o que esse prato diz... que tu acha que as pessoas não enxergam? Eu acho que é essa coisa da simplicidade, né? Exato. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo por causa desses passos. E é talvez o que seja você. Isso. Né? Ai, que legal! Isso. Captei ela, gente! Ai, tô aqui fazendo uma sessão de terapia, né? Ai, a gente tá fazendo sessão de terapia. E agora eu quero saber uma coisa que todo mundo gosta, que é o perrengue. Ai, nos conte, perrengue é legal. Sempre tem, né? Um perrengue real, assim, que tu possa compartilhar com a gente. Milhares. Ai, legal, adoro. Milhares. Temos tempo, pode contar. Principalmente quando eu esqueci de comprar o ingrediente, chega o primeiro cliente que é aquele prato que leva aquele ingrediente. E tinha onde comprar, Jesus amado. Que aí, agora temos o supermercado 24 horas, que fica até a meia-noite. Agora é uma maravilha. Tendo o ingrediente ali, tá bom, né? Às vezes não tem. Mas teve um episódio que aconteceu o ano passado. Fez um ano agora, 2 dias atrás, que aconteceu esse episódio. Começou a trabalhar conosco uma venezuelana. Ela chegou da Venezuela e ela foi indicada por uma outra moça que trabalhava conosco no restaurante. A Maria é o nome dela. E ela falava quase nada de português. Assim, eu falo alguma coisa de espanhol, mas arranho, né? Não é nenhuma fluência, nada disso. E a Maria estava trabalhando conosco. Então, na medida do possível, eu vou falando com ela em espanhol. E aí eu digo, Maria, isso aqui é tal coisa em português, para que ela já vá ela também aprendendo. Sim. Exato. Porque quando a gente tá num pico de estresse, correria dentro do restaurante, eu jamais vou me lembrar daquele nome em espanhol. Eu vou me lembrar em português, Sim. Né? E eu sou uma pessoa absolutamente neurótica, Fábio, com a questão do cuidado com o alimento. Quem trabalha comigo sabe. Então, assim, questão de contaminação cruzada, questão de que um alimento não pode ter contato com o outro. As tábuas são todas de cores diferentes. E a questão com peixes e frutos do mar, o meu grau de cuidado vai a 1000. Porque é muito fácil a contaminação desses alimentos, né? Alguma pessoa que é alérgica a esses alimentos, tem o toque ali, pode dar uma alergia, uma reação muito forte. Então, todo mundo que trabalha comigo sabe dessa minha neurose com a questão do cuidado com os alimentos. E chegou uma mesa grande lá no restaurante e tinha um dos pratos que era para sair, era um congrio, que é um peixe que a gente trabalha lá no restaurante. E os peixes e os camarões eu não deixo nunca descongelado, justamente para não ter esse risco de contaminação. Então, eu tenho aquele períodozinho ali que eu tenho que fazer o descongelamento no aparelho lá que nós temos para poder fazer o selamento e entregar o prato para o cliente. E eu coloquei o peixe para fazer o descongelamento. E fui preparar os outros pratos daquela outra mesa que era grande, porque eu não posso ficar esperando o descongelamento para dar a continuidade no atendimento do cliente. Quando eu volto para pegar o congrio tinha desaparecido. Não tinha congrio. Eu digo, Beri, cadê o congrio? Não sei, diz a Beri pra mim. Maria, o congrio. Congrio? Congrio? Ela me dizia assim. E nada. E eu só gritava dentro da cozinha, cadê o congrio? Cadê? E eu não me lembrei de dizer que o congrio era um peixe. Ai, judiaria. Aí o Matheus, que é o nosso garçom, tá na janelinha ali onde a gente faz o despacho dos pratos. E ele diz assim, Maria, a pescada, Maria. Porque é peixe. E aí a Maria, ela tinha pego o congrio, tinha enrolado, tinha etiquetado e colocado na geladeira, porque ela sabe que eu não deixo os peixes fora da geladeira. Querida.
Mas já tava descongelado. Tava descongelado. Foi um desespero completo. Aí preparamos o congro, liberamos a mesa, depois deu um ataque de riso em todo mundo, né? Ai, porque gente. ninguém sabia explicar pra Maria espanhola que o congro era um peixe e ela tinha guardado o peixe. Foi muito engraçado. Mas então, assim, isso acontece com bastante frequência. Sim. A gente é uma cozinha que a gente trabalha com muita seriedade, mas a gente se diverte muito dentro da cozinha do Mas Ceru. é tão gostoso assim, Às vezes o André e o Matheus nos olham e dizem, menos, gurias, parem, menos. Porque a gente vai trabalhando com cuidado, mas a gente vai conversando, vai se comunicando, vai dando risada. Então é um ambiente bem gostoso da gente trabalhar. Fica mais gostoso de trabalhar, mais leve, Fica. não fica aquela coisa tão tensa, Exato, exato. Já foi o dia que a cozinha era só gritaria, né? Gritaria, xingamentos, enfim, isso aí já tá altamente ultrapassado, né? E o dia mais difícil? Dia mais difícil, com certeza, a abertura do Ceru. Com certeza. Ah, tu tem a data, Foi assim, de dia abertura? 12 de abril de Ah, 2020. tá. Ah, tá. Nós abrimos. E para mim foi o dia mais difícil da minha vida, o mais incerto. Era um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que tu quer que dê certo, tu tá trabalhando para isso, tu tem medo que não dê. Então, a abertura do Ceru para mim foi o dia mais complicado da minha vida. Agora passou, agora tá tudo bem, né? Tá tudo maravilhoso. E o que tu acha que transforma um jantar comum em uma experiência, assim, maravilhosa, memorável, inesquecível? Além da tua comida maravilhosa, né? Mas eu acho que vai mais do que só a comida. A comida, ela é importante. O André bate muito nessa tecla. O André, ele faz essa parte aí no restaurante, porque é ele que tem o contato direto com as pessoas e ele trata assim com uma leveza, com um carinho no atendimento. Eu fico por trás, né? Porque eu fico trancada na cozinha, mas eu acho que o que pode transformar e o que deve transformar um jantar comum é o cuidado nos detalhes. Tu colocar uma mesa posta, pegar uma florzinha no teu jardim e colocar na mesa, um cartãozinho com o nome do teu convidado, com uma mensagenzinha ali de boas-vindas. Os quadros de vocês. Os quadros, exato. Uma boa playlist de música, porque as nossas playlists também retratam as músicas que a gente gosta, né? Então é isso, no dia do aniversário tu surpreendeu uma pessoa com uma sobremesa que ele não estava esperando. Então, são esses pequenos, a soma de vários atos, a soma de vários cuidados que podem transformar um jantar num momento absolutamente... São atos de amor também, né? Atos de Porque amor. tem pessoas que têm aquela coisa assim, que é muito contato físico, né, Débora? E tem pessoas que o ato de amor é o servir, né? Que eu acredito que seja o teu, provavelmente. É isso. Né? E... essa aqui. Tá com medo. Se tu pudesse montar um jantar perfeito para 3 pessoas, vivas ou mortas, né? Enfim. O que você serviria para essas pessoas? Essa suspirada. Ai, meu Deus. Eu gosto muito de comida italiana. Amo massas, risotos. Acho que eu serviria uma boa macarronada. Acho. Meu filho ia adorar. Acho que Se serviria... quiser convidar ele. Porque é na simplicidade daquela macarronada que tu vai abraçar as pessoas que tu vai estar recebendo ali. Então, eu acho que traduz muito. Quando nós fomos abrir o restaurante, a ideia do restaurante era para ser uma casa italiana. Mas uma casa italiana sempre vinculada com vinhos. Por causa da história do André com a vinícola. Então, a gente sempre quis casar essas duas questões. A comida italiana, que eu sou absolutamente apaixonada, com os vinhos. Mas aí veio uma outra questão. Como é que a gente vai restringir e enjuir somente a comida italiana?
né? E as outras etnias que tem aqui na cidade. A gente ainda é, né, a capital das etnias. Então capital das etnias, exatamente. Eu digo, então vamos pegar essa questão étnica que tem a cidade, muito forte, e vamos tentar contemplar pelo menos um prato de algumas etnias legal. Que a gente vai fazer. Tanto é que a gente já fez alguns almoços temáticos no Ceru, de quarta a sexta-feira, que era trazer alguns cardápios de alguma etnia. Então hoje vai ser uma etnia francesa, hoje vai ser uma italiana, hoje vai ser alemã, e assim a gente já trouxe várias, a brasileira, a gente já trouxe vários almoços baseado nas etnias aqui de Juí, para contemplar essa questão forte que a gente tem aqui, né? Essa questão multicultural que nos une aqui nessa cidade, né? Que hoje eu já me sinto muito mais ijuiense do que porto-alegrense. Tu é de Porto Alegre Eu sou de mesmo? Porto Alegre, minha família toda mora lá. E vou visitar minha mãe, e minha mãe diz, tu fica. E eu digo, não, mãe, já tô voltando. Já tô indo pra Ijuí. Ijuí é meu lugar. Ou então, hoje eu me sinto abraçada por Ijuí e não volto. Eu já disse pra minha mãe várias vezes, eu digo, mãe, eu não volto mais pra Porto Alegre, porque eu encontrei o meu lugar, e o meu lugar é em Ijuí, e é muito dessa questão multicultural que a gente tem aqui, que me recebeu muito bem, né? Então, me sinto acolhida e aqui é minha casa, aqui é o meu lugar. Que legal, que legal. Ai, Evi, eu gostei muito de conversar contigo, assim, foi maravilhoso nosso bate-papo. E a gente vê que o Ceru não é só um restaurante, né? Ele tem toda uma pegada, assim, de afeto, de tu colocar a tua identidade, o teu amor, o teu carinho nos pratos, né? Isso é maravilhoso. E, inclusive, fica o convite, gente. Quem não conhece, o Ceru, inclusive, a gente estava falando, né? Conta pra gente, pro pessoal aí, da onde vem o nome Ceru. Porque eu fiquei assim, não sabia. Conta pro pessoal. A gente gosta muito de música. Eu e o André. Então, a gente queria contemplar todos os sentidos no Ceru. Então, a comida, a questão visual, com os quadros que a gente tem, trazendo o aconchego, a questão da audição com as músicas, as playlists que a gente coloca. Porque a música é uma questão muito forte. O André, ele é professor universitário, ele é advogado, mas ele toca bateria, toca violão. O Arthur quando era pequeno, começou no piano, depois não quis mais. Mas o Bernardo toca bateria, se apresentou lá no salão de atos da Unijuí com um projeto da escola. Então, é muito forte essa questão musical lá em casa. E a gente queria contemplar a música no nome do restaurante. E como fazer isso? Então nós vamos homenagear uma banda, que existe uma banda de rock argentino chamada Ceru Girán. Tanto é que o nome do Ceru a gente pegou o Ceru para ser o nome do restaurante, e a senha é Girán, né? Pra gente poder, do Wi-Fi, né? Do restaurante, que era pra gente poder contemplar o nome inteiro da banda, fazer essa homenagem a eles. Então, o expoente mais conhecido da banda é o Charly Garcia, e o Ceru é isso. O Ceru é o nome, é uma homenagem a um pedacinho dessa banda de rock argentino. Ai, muito legal. Adorei saber disso. Então, assim, agradeço mais uma vez a tua presença, tá? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a loja Efeito Casa, a loja Incógnita e também ao nosso querido HCI. Eu quero que vocês nos acompanhem nas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Beijo!